Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da primeira fase do ITA de 2019 para admissão em 2020. Então, vamos lá. Vamos agora à questão número 10. Ao redor de um cilindro de massa m, raio A e comprimento B, são enroladas simétrica e longitudinalmente N espiras. Estas são dispostas paralelamente a um plano inclinado onde se encontra um cilindro, que não desliza devido ao atrito com a superfície do plano. Considerando a existência de um campo magnético uniforme vertical B na região, assinale a intensidade da corrente que deve circular nas espiras, para que o conjunto permaneça em repouso na posição indicada. Então, a primeira coisa, pessoal, é a gente marcar todas as forças que atuam nesse corpo. Tá? Vamos fazer uma figura separada aqui, ampliada, para ficar mais fácil de fazer a marcação dessas forças. Vamos começar com as forças mais tradicionais, que geralmente a gente usa na mecânica. Depois a gente marca a força magnética que vai estar atuando aqui. Então, nós vamos ter aqui para baixo o peso. Nós temos atuando aqui na superfície a normal. E a normal, pessoal, é perpendicular à superfície, não é? Então, numa circunferência, essa perpendicular ela passa pelo centro. Além disso, nós temos a força de atrito, que vai ter que estar aqui para cima. Então, está aqui a força de atrito. Bom, além disso, nós vamos ter agora as forças magnéticas. Esse atrito aqui é um atrito estático. As forças magnéticas elas vão atuar por conta da corrente elétrica que circula nessas linhas amarelas que a gente desenhou aqui. Nós vamos ter o campo magnético para cima, como ele já marcou. Então, a força magnética vai estar para cá, olha só. Uma força aqui e a outra força aqui para o outro lado. Exatamente na horizontal. Tá certo? Porque a força ela tem que ser perpendicular simultaneamente à direção, né, da corrente elétrica e também ao campo magnético. Aí se pergunta, por que então tem que estar na horizontal? Porque a corrente elétrica, olha só, ela está aqui, ó, nesse eixo, né, para dentro ou para fora do quadro. Então, a perpendicular a esse eixo para dentro do quadro, a esse eixo aqui na vertical, tem que ser o eixo horizontal. E, além disso, né, a gente tem aí o sentido da corrente elétrica para poder fazer a marcação da força. E mesmo que a gente não tivesse, nós poderíamos deduzir que essas forças magnéticas têm que estar nesse sentido que nós marcamos. Por quê? Vamos fazer o equilíbrio desse cara usando a soma dos momentos. Então, a soma dos momentos. Em relação a qualquer ponto, eu vou escolher o centro desse cara, tem que dar zero. Por que eu estou escolhendo o centro desse cara? Porque aí o momento que a normal faz é igual ao momento que o peso faz, que é igual a zero, porque eles atuam exatamente sobre esse ponto, sobre esse eixo. Então, sobra apenas o momento da FAT e os momentos das forças magnéticas. Observa que a FAT ela faz um momento para fazer o sistema girar no sentido horário. Então, para compensar, as forças magnéticas têm que fazer esse corpo girar no sentido anti-horário. Então, por isso que a gente saberia de antemão que essas forças magnéticas têm que estar nesse sentido. E aí, como são duas forças magnéticas, pessoal, o momento da FAT, a gente vai pensar aqui em módulo, ele tem que se anular com esses dois momentos das forças magnéticas. Tá? Já coloquei o 2 aqui, porque as forças têm mesmo módulo, elas estão com a mesma inclinação e elas têm a mesma distância até o centro, né, que é o raio dessa circunferência. Tudo bem? Agora vamos verificar, né, quanto é o valor desses momentos. Vamos lembrar aqui que momento é a força vezes a distância vezes o seno de um ângulo θ. Certo? Eu vou chamar aqui de alfa, só para não confundir por enquanto com esse θ daqui. Então, vamos lá. O momento da FAT é a FAT
vezes a distância. Quem é a distância? É o raio da circunferência, que vale A, né? A distância, ó, daqui até aqui. E o seno? Bom, a FAT já é perpendicular a essa distância, né? Então, o seno é igual a 1. Isso tem que ser igual a 2 vezes a força magnética, daqui a pouco a gente substitui ela, vezes... Bom, vamos lá, pessoal. Nós temos que achar a direção perpendicular aqui, ó, perpendicular ao cilindro. Então, a gente vai projetar essa FAT nessa direção. É por isso que aparece um seno, porque é essa projeção aqui que a gente vai utilizar, F seno de alfa. E a distância, bom, como a gente já projetou, a distância é a distância aqui, ó, até o centro, já é perpendicular, então, por isso que fica só o F seno alfa vezes a distância. Bom, agora a gente tem que encontrar quem é esse seno de alfa, né? Repara o seguinte, que esse ângulo aqui é θ. Né? Por que esse ângulo é θ? Bom, essa reta aqui, ó, é paralela ao plano inclinado e a horizontal aqui, né, é paralela. Então, esses dois ângulos eles são iguais. Então, nós temos que, na verdade, o F seno alfa é a mesma coisa que F seno de θ. Né? Porque é a projeção da força F oposta, ó, tá vendo? Ao ângulo θ. Então, é F magnético seno θ vezes o A. Aqui a gente pode simplificar o A, né, por acaso corta. E quem é a força magnética? Bom, a força magnética é B, né? Lembra disso? Força magnética é B vezes I vezes o comprimento. O comprimento aí ele chama de B. Como tem N voltas, vezes esse número de voltas. Agora nós vamos tentar determinar o valor da FAT. E para isso nós vamos fazer o equilíbrio do corpo. Nós já fizemos o equilíbrio rotacional, agora nós vamos fazer o equilíbrio translacional. E aquele equilíbrio clássico que você já deve ter visto várias vezes, né? Você vai projetar o peso, por exemplo. Ó, o peso está aqui, eu vou marcar ele aqui embaixo para facilitar a sua visualização. Peso. E aí você projeta o peso, né, nessa direção aqui. Que a gente costuma chamar de Px. E na outra direção que a gente vai chamar de Py. Mas, por enquanto, a gente não vai se importar com esse cara. Né? O Py ele se anula com a normal, enquanto o Px se anula com a FAT. E a gente quer encontrar a FAT, né, para poder substituir nessa expressão. Então, olha só. Nós vamos ficar com o Px, que é P, vezes o seno do ângulo θ. Então, eu vou substituir agora esse Px aqui embaixo. Então, nós vamos ficar com FAT, que é P seno θ, igual a 2 vezes a força magnética, que é B vezes I vezes Bzinho, N, seno θ. Olha que sorte, o seno θ cortou, pessoal. Como a gente quer o valor da corrente elétrica, ela vale o peso, quem é o peso? mg, sobre 2 vezes nzão, bzão, bzinho. E está aqui a nossa resposta. Você pode encontrar isso na letra E. Veja que essa é uma questão razoavelmente difícil, né, por conta da marcação de todas essas forças, você tem que fazer o equilíbrio tanto de rotação quanto de translação, e essa força magnética talvez você não esteja tão acostumado a fazer a marcação dela. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.